Oiê! Esse é mais um vídeo da série Tour Quântico da Depressão e Sonhos. Nos primeiros vídeos eu falei a respeito do cenário que eu me encontrava antes de entrar em depressão, ou que pelo menos eu acreditava não ter problemas, né, ou pelo menos não problemas sérios, mas que aos poucos, né, conforme as coisas foram ocorrendo, eu fui começando a entrar num processo de depressão até esse último vídeo que tive sério abalo emocional, né, o que a gente chama de forte impacto emocional, com a morte da minha mãe e um cenário também que eu tinha saído do banco e tudo mais. E com esse cenário que as coisas foram começando a andar por um processo, né, para um início de depressão e no decorrer do tempo, óbvio que ela vai se agravando, esse processo vai se agravando. Então, o cenário inicial foi com a saída do banco, que eu fui para a Itália, passei 3 meses lá, mas eu voltei para cá, tive também a morte da minha mãe na sequência, só que também teve um outro processo que agravou essa situação de ter ido para a Itália, e quando eu voltei para cá, a ideia era simplesmente juntar os documentos que eu encontrei para dar entrada no consulado italiano para seguir adiante com o meu processo de dupla cidadania italiana. E esse processo não deu certo no consulado, porque informaram lá que tinha mudado uma lei, que eu não poderia mais voltar para a Itália com o procedimento que eu tinha programado para fazer, agora o procedimento seria diferente e tal, e isso quebrou minhas pernas, isso também agravou. Então, foram uma soma de fatores que foram me levando para um processo de depressão. Nesse processo que eu tive que ficar aqui no Brasil, não deu para voltar, porque isso mudava totalmente os meus planos, a forma como eu poderia voltar para lá, que era diferente naquele momento que tinham me informado no consulado e tudo mais, então eu tive que ficar no Brasil, porque da forma como eles tinham falado que poderia ser, para mim não poderia, para mim não dava. Então eu acabei ficando por aqui no Brasil e com isso tive que tomar outras providências, fazer outros trabalhos, entrei com um trabalho de artesanato, né, fazia mosaicos e tudo mais, só que isso também não engatou porque eu não tinha mindset correto, mindset de empreendedora, eu tinha mindset de empregada e inclusive nesse momento tinha o fato de ter o mindset errado, juntando todos os fatores. Nesse momento eu ainda não tinha perdido a minha mãe nesses primeiros meses, mas se eu tivesse o mindset correto de empreendedora e tudo mais, o mindset financeiro, eu não teria também tido alguns problemas começando a gerar escassez, porque embora eu tivesse recebido uma bolada do banco, eu ainda não tinha o mindset correto, ou seja, era importante eu conhecer naquele momento as formas de investimento corretas para colocar a bolada que eu recebi de rescisão do banco, quando eu saí do banco. Eu recebi uma bolada e hoje eu estaria já vivendo de renda se eu tivesse o mindset correto. Então já fica a primeira dica. Se você tem um dinheiro guardado ou quer começar a ter uma renda que você consiga se planejar para o futuro, começa desde já, ou pelo menos se você ainda não tem, mas quer se organizar, começa desde já a criar um fundo de emergência, tá? Uma renda que você consiga contar com ela num caso de necessidade, que no caso seria uma reserva de emergência, esse é o nome correto. Tá? Então, começa a estudar sobre finanças, começa a estudar sobre reserva de emergência, sobre fundo de emergência, porque se eu tivesse feito isso na época que eu saí do banco, hoje eu estaria vivendo de renda. Então, já aproveita essa dica e estuda sobre isso, porque esse foi uma das questões que me levaram também a entrar em depressão, porque eu não tinha esse conhecimento, consequentemente eu não guardei dinheiro da forma correta, eu achava que tinha, mas com o tempo eu fui perdendo isso, né? Porque você vai usando o seu dinheiro. Eu achei que com os trabalhos que eu comecei a fazer de artesanato,
Eu conseguiria gerar novas rendas, o que não aconteceu, porque eu também não sabia cobrar. Então, tem toda uma série de questões aí que tipo, foram envolvidas, aí depois juntou com a bala emocional, e aí foi juntando um monte de coisas no cenário de não ter dado certo de voltar para a Itália, porque eu ganharia lá em euros e tudo mais. Então, foram uma série de questões, um monte de coisinhas que foram se juntando para eu gerar um período de escassez que eu não conseguia sair, acabou virando uma bola de neve e por isso hoje tive que, graças a Deus, hoje eu tenho um conhecimento um pouco melhor e estou trabalhando para corrigir esses erros do passado, mas 10 anos não se resolve em 10 dias, então a gente acaba se envolvendo em outros problemas e outras questões que acabam virando bola de neve, e eu acho que muita gente também deve estar nessa mesma situação. Então, para evitar que você entre num processo mais grave de depressão também por questão financeira, então já fica a dica desde já para você começar a criar um fundo de emergência para você não ter outros tipos de problema mais tarde, além da depressão, ter outras questões envolvidas também. Então, se você tiver a possibilidade de juntar todo o conhecimento que você tiver junto com a sua família e criar esse fundo de emergência, vai ser excelente. Então, estuda sobre isso, começa desde já, desse primeiro instante. E quando eu comecei a entrar no processo de depressão também por isso, só que eu não sabia que eu estava entrando nesse processo de depressão, a primeira coisa que eu pensei foi que eu precisava fazer alguma coisa que eu realmente gostasse para poder gerar uma renda, já que o negócio de artesanato não estava rolando, eu precisava gerar outro tipo de renda. Então eu voltei para o mercado de trabalho. Só que esse foi o meu cérebro que já estava trabalhando para voltar para minha zona de conforto. Então eu comecei a mandar currículos, foi onde eu comecei a trabalhar numa empresa de viagens, que pelo menos viagens era um tema que eu sempre gostava. Então quando eu decidi voltar para o mercado de trabalho, tinha que ser, eu fiz uma análise das coisas que eu gostava de fazer e o que eu realmente mais gostava de fazer era viajar. Então eu voltei para o mercado de trabalho, né, assinar a carteira com o mercado de viagens, com turismo. E foi aí que eu comecei a trabalhar com turismo, como empregada mesmo, numa agência pequena, onde eu poderia também aprender várias coisas, porque eu voltei a estudar, na verdade, né, fiz Senac e voltei a estudar, fiz um curso de turismo, e lá eu encontrei a empresa, né, o anúncio da empresa que estava precisando de funcionários e comecei a trabalhar com turismo nessa época, porque eu não sabia mais, não me interessava mais outra área, era a área de turismo. Só que voltei para minha zona de conforto, que era trabalhar com carteira assinada. Então, eu já tinha saído do banco, já tinha feito todo um processo, já estava num processo caminhando para a escassez já, porque a fonte vai secando e com isso a gente vai buscando outros meios de sobreviver. Né? Se eu tivesse conhecimento de fundo de emergência, como eu vou bater nessa tecla, que hoje eu tenho essa referência, então eu já estaria bem diferente hoje. Então fica a dica para esse vídeo de vocês irem estudar a respeito disso. E nos próximos vídeos eu vou começar a falar mais no período da depressão. Então eu mostrei qual era o cenário que foi me levando para a depressão e as coisas que começam agora a agravar o processo de depressão, para que vocês também não passem pelo mesmo que eu passei, tá bom? Então essa é a dica do vídeo de hoje. Namastê.